Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 10 ao 18, diz assim. Todo mundo achou? Diga amém. Amém. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre tudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Tome o seu assento, meus irmãos. Glória a Deus. Meus irmãos, nós temos já estudado durante 2 quartas-feiras sobre esse texto de Efésios, onde nós vamos concluir no final quais são as vantagens de se vestir a armadura de Deus. E nós temos falado já, que nós começamos na outra semana, sobre a existência de uma guerra espiritual. E eu quero sempre frisar isso aqui, porque tem muito irmão que não está entendendo que existe uma guerra espiritual. Tem muita gente que pensa que porque estudou a Bíblia, não, só fica no texto. Mas a Bíblia não é só para você ficar no texto. Existe uma vida espiritual. Existem demônios que trabalham tentando matar eu e você diariamente. E nós fizemos uma menção de Gálatas 5,17, quando vai dizer que essa briga ela tem um objetivo, para que eu e você não faça o que eu e você queremos. O diabo nos ataca porque eu creio que todo mundo que está aqui tem vontade de ser melhor, tem vontade de servir a Deus com mais fidelidade, mas tem uma guerra espiritual. E o objetivo dela qual é? É te parar. É fazer você desistir de ser o que você quer ser, não no mundo, mas na presença de Deus. E nós temos que ficar atentos, porque não podemos distrair. Perceba que quando tem uma guerra, até a roupa é especial. Sabe como a gente fica camuflado? No esconderijo do Altíssimo. Espiritualmente você tem um lugar para se camuflar. É só se vestir com essa armadura. Então, nós falamos já sobre isso também na semana passada, retrasada. Nós falamos das características que o diabo tem. Depois, esse não vai ter gravado porque teve um problema. Mas o diabo ele é invisível, ele é maligno, ele é astuto, ele é persistente, ele é numeroso, ele é oportunista. Nós falamos sobre isso. E aí na semana passada nós falamos um pouco também sobre a questão de conhecimento, que como é importante conhecer o ambiente que a gente está vivendo. Como é importante você conhecer quem é Deus e também quem é o diabo, para você saber como vencer a guerra. Se você não conhece a Deus, você não tem força, você não tem como ir avante. E nós falamos bastante até sobre ter informação, mas não saber usar a informação. É como se a gente colocasse aqui Fá, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Todo mundo ia ver e ia falar, é nota musical. Aí podia chamar qualquer um. Você sabe o que é aquilo? Sei, é nota musical. Toca? Não, mas eu não sei tocar. Muitos de nós estamos assim na vida espiritual. A gente sabe tudo, mas não consegue praticar nada. A gente está como político na eleição. Eles vão lá e falam o seguinte, eu sei o que tem que fazer. Aí ele ganha, não faz nada. Aí ele como que fala? Obrigado. Reelege. Ele vai de novo lá e diz, olha, não consegui fazer nesse tempo, mas eu sei o que fazer. Aí ele fala tudo de novo e ele entra e não faz nada. E nós espiritualmente estamos assim. Basta ver as promessas que cada um de nós fez no mês de janeiro. Quantas delas ainda perduram? A leitura bíblica, que é uma coisa que todo mundo começa em janeiro. Esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Já parou. A maioria já parou. Está tudo atrasado. É falar, já atrasei mesmo, vou ler mais não. Perceba, coisa pequena, simples, que a gente fala que vai fazer e não faz. Então
Então a gente falou bastante sobre essa questão, que a gente sabe que mentir é pecado, mas mentimos. Odiar é pecado, odiamos. Ser falso é pecado, nós somos. Ser perfeito é impossível, nós fingimos que somos. E nós temos que pensar um pouco e refletir sobre essa realidade de nós. E nós começamos a falar de como o diabo atua para tentar destruir. Nós falamos semana passada que o diabo vai misturar verdade com mentira. Ele vai fazer um balaio de gato para você falar, não, mas é verdade. Mas a intenção dele vai estar misturada com a mentira. Nós falamos que o diabo vai usar a Bíblia contra quem não conhece a Bíblia. Ele tentou Jesus. Nós falamos que o diabo usa disfarce. O diabo não vem com chifre, irmãos. Não vem com chifre, né? O diabo não chega falando, oi, tudo bem? Eu sou o diabo, vim para acabar com a sua vida. Não, às vezes ele chega te chamando de amado, vaso, homem de Deus, mulher de Deus. Olha que homem de Deus. Tome cuidado, porque o diabo ele vem de várias formas tentando matar você. Nós falamos que o diabo tenta imitar Deus. Nós falamos, e aí nós paramos nessa parte, e nós vamos continuar daqui para frente. Uma coisa que o diabo faz também é tentar tirar a existência dele. O diabo trabalha de uma forma que as pessoas não creem no diabo. O diabo não quer que você acredite nele. Você acreditar no diabo não muda nada na sua vida. O diabo quer que você deixe de acreditar em Deus. Porque você deixando de acreditar em Deus, você não vai ter força para vencer o diabo. Então o diabo ele faz isso. E aí você tem que se lembrar quem é o diabo, irmãos. João 8,44. Vamos ler? Todo mundo sabe o que está escrito, mas a gente vai ler. Você pode até falar, não, eu não sei o que está escrito não. Quando eu começar a ler, você vai falar, sabia que estava escrito. Olha o que está escrito em João 8,34. Essa palavra teria que fazer um efeito muito especial na nossa vida, quando você lesse ela. A palavra de Deus diz de forma muito clara, quando Jesus está dizendo o seguinte. Todos acharam? Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Isso daqui deveria alegrar você, porque tudo o que o diabo fala de mim é mentira. Se o diabo fala que eu não vou vencer, é mentira. Só que nós hoje, irmãos, nesse tempo, nós temos mais medo do diabo do que de Deus. Chega um irmão aqui na igreja e diz, você vai ser benção, Deus vai te usar, você vai vencer. A gente chora, vai feliz e vai tranquilo. Esquece quando está ali, ó. Está ali, já esqueceu. Quando chega ali, já fala, vai comer pizza? Não, vamos comer aonde? Já esqueceu tudo. Agora, se alguém no meio do culto se levantar e falar, o diabo vai te pegar quando você sair do culto. A gente nem sai do culto. Acaba o culto, a gente vem lá na frente e fala, pastor, pode fazer uma oração por mim? Por quê? Não, porque vai embora, não dorme. E a gente não, irmãos, não tem um versículo bíblico que manda você ter medo do diabo. Não tem um versículo bíblico mandando ter medo do diabo. Resista ao diabo. Nós só precisamos temer a Deus, porque a Bíblia diz que Deus, além de ter poder de matar o corpo, Ele tem poder de lançar a alma no inferno. Então não tenha medo do diabo, ele é mentiroso. Ele existe, é traiçoeiro, mas você não precisa temer o diabo. Você tem que somente resistir. E aí ele vai ter que correr de você, irmãos. Esses dias o irmão falou, não, porque o diabo está me cercando. Eu falei, não, ele está cercando o mundo inteiro. Só que você tem alguém que está ao teu derredor que é maior do que o diabo. Não tenha, irmãos, escuta uma coisa, não tenha medo do diabo. Resista ao diabo. Nós temos que viver uma realidade. No meio dessa guerra, se você ficar com medo do diabo, quem é maior? É Deus ou o diabo? Você já viu alguém que está com maior, com mais forte, ter medo do outro? Não tem. E nós estamos do lado do mais forte. Então não tem que ter medo do diabo. Mas o diabo vai fazer de tudo para que você pense que ele nem existe. E aí quando você pensa que ele não existe, você não presta atenção no que ele está fazendo e você cai na armadilha dele. Outra coisa que o diabo faz, e isso aqui nós temos que ficar muito atento. O diabo entra onde você pensa que ele não entra. Ele entra na igreja. Ele entra. Às vezes o diabo está em cima do púlpito pregando.
Nós precisamos ficar atentos, irmãos. Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para enganar eu e você. Abra sua Bíblia comigo. Vamos ler 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2. Vamos ler o versículo de número 4. Já dá para a gente ter um pouco dessa ideia que o diabo vai tentar entrar aonde você diz, não é possível que é o diabo. Olha o que diz o texto bíblico, Tessalonicenses capítulo 2, verso 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus, no templo de Deus, querendo parecer com Deus. O diabo, ele vai sempre tentar entrar em lugares que a gente às vezes fica. Por isso que quando a gente entra no culto, qual que é o conselho bíblico que a gente às vezes esquece? Quando você entrar na casa do Senhor, guarde o seu pé. Esteja mais atento a ouvir do que a falar. E muitas vezes nós entramos no culto com o pé guardado que nada, com o celular ligado, olhando a internet, respondendo o WhatsApp, coçando o cabelo, olhando, cortando a unha, roendo unha, sem guardar o pé. Por isso que tem gente que entra na igreja e sai da igreja sem entendimento. Tem pessoas que entram e saem até meio perturbada, porque não entrou guardando o pé. Quando você entrar aqui, presta atenção. Quando você entrar aqui, aqui dentro foi escolhido por Deus, para que quando a gente se juntasse aqui, Ele viesse aqui e nos abençoasse. Só que o diabo tenta interferir, ele tenta atrapalhar. Por isso que quando você vem às vezes adorar a Deus no culto, fica aquela opressão e vem aqueles pensamentos. Repreenda em nome de Jesus. Para que funciona? Entenda uma coisa, para que funciona cantar hinos antes da pregação? Se você não sabia até agora. Por que no culto canta os hinos antes? Para que você comece a cantar os hinos, e quando acabar de cantar os hinos, seu coração esteja limpo, purificado. Você está cantando aqui, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele me guarda, Ele é meu guarda, Ele é meu rei, Ele é meu Senhor. E você vai cantando, você vai adorando. Aí o Espírito Santo te toca, na hora da mensagem, seu coração está aberto, dizendo, fala que o teu servo ouve. Mas se eu entro no culto, está cantando os hinos, eu estou assim, ó. O Senhor é grande, está cantando, né? O Senhor é grande de guerra. Perceba, nós precisamos voltar a entender que o diabo, ele vai tentar atrapalhar você aqui dentro. Mas se você estiver ligado, você vai ver que quem é maior aqui dentro não é o diabo. Mas você tem que entender que ele faz isso. Outra coisa, abra sua Bíblia aí, vamos ler Lucas 4, 6 e 7. Abra aí, por favor. Tem muita gente que está todo errado, mas como está ganhando dinheiro, pensa que está certo. Tem gente que está todo errado, irmãos, todo errado. Mas aí ele está bem, está ganhando bem, tem dinheiro, passeia, tem carro. E ele fica falando, ó, Deus está me abençoando. Olha o que diz esse texto. Porque o diabo também se disfarça em notas de euro, de dólar, de ienes e de real. Fique atento. Olha o que diz o texto, Lucas capítulo número 4, versículos 6 e 7. E disse-lhe o diabo, escute isso aqui. E disse-lhe o diabo, dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. Entenda isso nessa noite. Tem muita gente confundindo o reino dos céus com nota de dinheiro. O diabo engana, faz você andar errado, sabendo que está errado, mas está entrando as coisas, você fala, não, mas eu estou sendo abençoado. Deus está me abençoando. Porque o mundo de hoje transformou a fé no quê? Em algo material. Então se eu estou tendo dinheiro, se eu estou tendo documento, se eu estou tendo tudo, Deus está comigo. Quem falou? Você está tendo uma vida com Deus? Ou você está baseando isso no que você recebe, no saldo da sua conta? O diabo tem poder para dar qualquer coisa para o homem aqui nessa terra, mas ele não tem poder de dar paz, ele não tem poder de dar vitória, ele não tem poder de dar salvação. Entenda isso nessa noite, porque se você não entender, você se engana. Se você está andando tudo errado e está ganhando dinheiro, abre os olhos. Peraí, eu estou enganando as pessoas, eu estou mentindo. E eu estou ganhando, não, está errado. Irmãos, a Bíblia diz uma coisa que eu gosto sempre de ler. Ai daquele que coloca o seu ninho com coisas roubadas acima dos outros. Ai daquele que adquire para sua casa bens mal adquiridos. O que é isso?
Eu sei que é 10, eu vou enrolar e vou fazer por 5. Tome cuidado, porque o diabo ele vem enganando. Aí ele ofereceu para Jesus aqui, ó. Se você quiser, eu te dou tudo. Tudo. E agora não é mais segredo. Só você entrar na internet, atualmente, tem uns cantores aí abrindo a boca, aí eles estão sendo calados. Aí não vou ficar falando nome, porque o Facebook bloca tudo. Mas os famosos, vai lá, está escrito, procura na internet aí. Não pode falar o nome de Jesus e tem que fazer um pacto. Se Deus permitir, um dia ele vem aqui, eu vou falar sem falar nomes. É um pastor e o filho dele morreu. Jovem, muito jovem. Com 35 anos. Ele trabalhava na empresa farmacêutica no Brasil e ele foi assumir uma grande posição nessa empresa para ele cuidar de toda a América do Sul. Quando o chefe chamou, falou: para você poder assumir, você tem que ser maçom. Ele falou para o pai dele: pai, ele era pastor, eu vou aceitar. O pai dele falou que não, deu um problema, morreu. O pai dele não chora por isso, porque ele falando comigo disse: foi Deus que salvou meu filho. Perceba, o diabo engana, irmãos. E eu e você, se não tomar cuidado, poder todo mundo quer ter. Porque quando você tem dinheiro, irmão, você manda. Quem já teve, você manda. Você chega no lugar, a pessoa te chama de doutor, a pessoa pega água para você, ela pede desculpa de nada, ela traz o melhor. É preciso nessa noite ficar atento, porque o diabo às vezes vem com uma proposta de emprego maravilhosa. Tira você da família, tira você da igreja. Dá 2 anos, você tem 10 mil todo mês, mas você não tem mais comunhão, você não ora mais, você não congrega mais. Preste atenção, porque o diabo ele engana. Outra coisa que o diabo faz, abre a sua Bíblia comigo aí, Lucas 8:12. Porque nós estamos no culto, o culto vai acabar e o diabo já está tramando algumas coisas aí para nós. Lucas 8:12. Quem achou, diga amém. Olha o que diz o texto bíblico sobre essa parábola que todos nós conhecemos. E os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo e lhes tira do coração a palavra, para que não se salvem crendo. Tudo que você ouvir aqui, o diabo vai ficar ali fora. Falou: peraí, mas ela... Porque o diabo não é bobo, né? Eu ia falar, fico misturando as palavras aqui, tentando falar um pouco italiano e um pouco português. Aí não sai nem português e nem italiano. Aí foi bobo. Aí fica filmando. Tem um amigo meu que todo culto ele assiste, corta um pedaço e manda para mim. É um amigo. Amigo é assim mesmo. Entenda uma coisa, o diabo vai tentar fazer você não ser salvo. E como que eu não sou salvo? Quando sai de mim a palavra. Então você escuta aqui e fala: eu vou sair daqui, eu vou ser diferente. Não, acabar o culto, eu vou começar a praticar esse negócio. Eu vou fechar as brechas para o diabo não me pegar. Ele está ali, ó. Chegar ali, ele vem e te rouba. Você está dizendo que vai ser fiel, por exemplo, alguma coisa só para você entender. Não, eu vou ser fiel com o meu patrão, não vou mais atrasar. Chegar ali fora, tem uma informação que o seu patrão vai fazer não sei o que, descontar de vocês. Fala: só por causa disso amanhã eu chego atrasado. Tá? O diabo ele vai tentar tirar de você, porque aí você perde a força. E nós precisamos ficar atentos. O conselho bíblico é o seguinte: guarda o que tens, para que ninguém roube aquilo que já é seu. Será que você tem guardado? Será que nós estamos ficando atentos com isso aqui, irmãos? Será que a gente guarda a palavra que nem a gente guarda a aliança? Será que a gente guarda a palavra que nem a gente guarda dinheiro? O evangelista Fernandes vai testemunhar aqui quando ele voltar. O dinheiro estava tão escondido que quando ele explicou para a mulher onde estava pensando que ia morrer, ela não achava. Sabe qual que é a fórmula para não pecar? O salmista deixa ela. Ele disse, olha o que ele vai dizer: guardei a tua palavra. Aonde? Na estante? No tablet? Não. No meu coração. Para quê? Para ficar cuspindo o versículo? Para dizer para todo mundo que eu... Não! Eu guardei a tua palavra no meu coração para eu não
pecar contra ti. Guarda essa palavra no seu coração. Comece a ler a Bíblia e dizer: Senhor, ela precisa estar no meu coração, porque no coração ela gera fruto. Só que o diabo quer tirar de mim, de você, a palavra. O que o diabo também faz? O diabo semeia uma coisa chamada joio. E o joio, irmãos, isso aqui eu já falei, mas é bom explicar. Às vezes a pessoa chega na igreja e fala: mas o joio e o trigo estão junto. Escute, o diabo não semeou o joio na igreja. Ele semeou o joio no mundo. Lá está bem claro que o campo é o mundo. Ok? Só que como o campo é o mundo, esse joio também entra na igreja. Mas não é por causa dessa parábola que na igreja tem que ter mistura. A igreja tem que ser santa, lavada e remida. Agora nós queremos dizer: não, mas deixa o pastor todo errado, porque o joio está... Não, o púlpito é santo, a igreja é santa, o povo de Deus é santo. Só que aí a gente fala: não, irmãos, é tudo misturado. Não, não é. Igreja é igreja, santo é santo, profano é profano. Abra sua Bíblia aí, vamos ler. Porque tem coisa que a gente não entender, a gente fica fazendo tudo errado, irmãos. A igreja não tem mistura, irmãos. A igreja não tem mistura. Ou é igreja, ou não é igreja. Olha lá, Mateus capítulo 13, vamos ler do 24 ao 30? Olha aí que está dizendo essa palavra. Eu já vou ler para a gente ganhar tempo. Mateus 13, do 24 ao 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo, mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeastes no teu campo boa semente? Porque tem então joio? E ele lhe disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que arranquemos? Porém ele lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até que a ceifa, e por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-os em molhos para queimar, mas o trigo ajuntai no meu celeiro. Aí continua aí. Deixa eu ver onde está a explicação. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. Chegaram ao pé dele os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio e do campo. E respondeu e disse: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Quem semeia a boa semente? Jesus. O campo é o mundo, não é a igreja. Então, quando você vê alguém dizer: não, mas a igreja é assim mesmo, mentira. A igreja é santa, a igreja é lavada e a igreja é remida. Isso tem que ficar claro. O diabo semeou aí fora mentiras, invejas, contendas, falsas pessoas. E essas pessoas às vezes entram dentro das igrejas. Mas a igreja não pode se conformar com essa informação e querer ser uma igreja cheia de mistura. A igreja tem que ser límpida, irmão. Nós temos que todo dia trabalhar. E aí é o problema. Eu não tenho que trabalhar você, eu tenho que trabalhar eu. Porque se cada um aqui trabalhar em si mesmo, nós chegamos melhor. Se eu chegar aqui e falar: opa, cheguei atrasado, preciso me corrigir. Opa, não dobrei o joelho para orar, preciso me corrigir. Não levantei a mão para adorar a Deus, preciso me corrigir. Meu Deus, eu não estou dando glória a Deus, eu preciso me corrigir. Mas a gente faz como? O irmão chegou atrasado. O irmão não dá glória a Deus. O irmão não ora. O irmão não abre a Bíblia. Esse é o nosso erro. Mas nós temos que entender que lá fora tem mistura. Na igreja do Senhor não pode ter mistura. Fique atento, porque o diabo também faz essas coisas. Outra coisa que o diabo faz: ele vai sempre se opor a quem prega a verdade. Quer ter uma oposição? É pregar a verdade. As igrejas hoje não querem mais pregar a verdade. Querem mudar o culto para que seja sempre uma coisa de: eu preciso de um emprego, vou lá na igreja. Eu preciso de melhor, eu estou me sentindo meio para baixo. É Ju? Estou me sentindo meio Ju, vou na igreja. Você não tem que vir aqui para se sentir
ou melhor no emprego. Não, você tem que vir aqui para ouvir a palavra, porque a palavra confronta você, e você fica naquela briga com você mesmo, dizendo, não, mas eu estou fazendo isso, estou errado. Meu Deus, eu não preciso. Você tem que entender, igreja não é parque de diversão, igreja não é teatro, igreja é lugar de ouvir palavra, porque o que corrige é palavra. Só que o diabo vai ficar sempre tentando se opor. Lembram de Jeremias? Lembram de Isaías? Lembram dos discípulos? Nunca na história teve tanto pregador bem tratado como hoje. No passado, todos os pregadores viviam fugindo. Se você quiser, você lê aí a história de John Wesley. Todo mundo conhece John Wesley. Tem lá na casa dele, a mãe dele foi a mentora dele, ajudou ele. Na casa dele tem lá o buraco onde ele dobrava o joelho para orar. Fez uma história. No meio de um dos testemunhos do John Wesley, ele e o seu amigo, que agora eu não me lembro o nome, eles precisavam fugir, porque eles estavam pregando, iam pegar ele, saíram correndo e o trem passando, e eles correram dentro e foge, corre, vai matar, puf, pularam dentro. O amigo dele pensou, que vida de louco é essa que eu estou fazendo? Eu estou seguindo esse cara. Quando ele ia reclamar, falou que John Wesley falou, que alegria, que prazer, estou sendo perseguido pelo Evangelho. Aí ele falou que só fez assim, ó, amém John. Nós precisamos voltar a entender que o mundo quer fazer de pastores artistas, porque depois que você se vende, você não pode mais cobrar. E o diabo está fazendo isso, aí ilude os pastores, aí o prefeito chama, aí o pastor fala assim, olha, o prefeito me chamou. Ei, eu já sou chamado pelo dono. Nós não precisamos de prefeito dizendo que nós é legal. Nós não precisamos de autoridade dando honra para nós. Porque a maior honra é ser chamado filho, instrumento dos servos de Deus. Mas o diabo faz isso. Ele vai iludindo. E a gente vai aí nessa situação. Uma coisa que o diabo faz sempre. Quando você começa a orar, ele vai tentar parar. Abre a sua Bíblia, vamos ler um texto? Tem gente que não acredita em guerra espiritual. Isso daqui, ó. Eu queria que você hoje que está orando aí, já está até pensando em parar de orar, né? Tem gente que está pensando em parar de orar. Eu vou orar mais não, já orei tanto. Esse negócio de oração é só para perder tempo. Fique esperto, meu irmão, abre os seus olhos. Olha aí, Daniel capítulo 10. Vamos ler o versículo de número 12 e 13. 11, 12 e 13. Vamos ler 11, 12 e 13, por favor. Quem achou, diga amém. E me disse, Daniel 10, 11 ao 13. E me disse, Daniel, homem muito desejado, estás atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado a falar porque te sou enviado, e falando ele comigo, esta palavra, eu estava tremendo. Então ele me disse, não temas, Daniel, porque, escute isso aqui, irmãos, por favor, eu queria que você prestasse atenção. Vamos lá? Versículo 12. Então me disse, não, você fala não temas para quem está com coragem? Não, Daniel estava com medo demais, tremendo, ele mesmo fala, estava tremendo, queria correr, queria sair correndo. Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias. Escute. E eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel vai orar. Começa a orar. Um dia, como diz, niente. Não senti arrepio, ninguém falou nada. Segundo dia, não deu arrepio. Terceiro dia, nada. Quarto, nada. E vai, né? Daniel está orando. 10 dias.
E não é essa oração nossa, hein, irmão, de 40 minutos que a gente vem aqui uma vez por semana. Não é essa oração não, irmãos. É uma oração ali, ó. Não saio daqui, não saio, eu vou orar, eu preciso de Deus. Está lá orando Daniel, orando Daniel. Quando o anjo chega, se fosse nós, não ia encontrar nós lá. Porque a gente não ora até receber. A gente ora até a gente achar que dá tempo. A gente ora até a gente achar que deu certo. A gente pede oração aqui para o grupo de intercessão e a gente não insiste. Porque o certo era pedir e falar, irmãos, estão orando, estão orando, estão orando, estão orando. Mas tem que orar também. O texto diz o seguinte: um anjo saiu do céu, não quando Daniel começou a orar. Você já entendeu? Quando ele colocou no coração. Eu estou indo lá na igreja orar. O anjo já saiu. Só que o diabo fez o quê? Não passa. Não passa, não vai entregar. Porque o que Daniel está pedindo vai mudar a história do mundo. O que Daniel está pedindo vai mudar a história do povo de Israel. O que Daniel está pedindo vai dar fruto lá naqueles homens chamados gentios. E quem entrega a mensagem não briga. O anjo que entregava a mensagem falou, eu não posso brigar, porque eu não sei brigar não. Mas Miguel sabe brigar. Vem, Miguel. Nesse momento, se você quiser ter fé, você tenha. Se você não quiser, você não tenha. Tem uma briga espiritual por causa da minha e da sua oração. Eu não tenho dúvida que Deus já mandou o que a gente pediu. Porque Jesus vai dizer o seguinte: você é mau e seu filho te pede um pão, você não vai dar uma pedra. Seu filho te pede um peixe, você não dá uma serpente. E se você quer tão mal, quando o teu filho pede, você dá o melhor, quanto mais o Pai dará bens aos que lhe pedirem. Só que a gente pede e o diabo começa a tentar atrapalhar. Só que quando, eu fico até brincando comigo mesmo, eu não posso sair do meu lugar, porque quando o anjo chegar, se eu sair, quem não vai estar lá sou eu. Fica no seu lugar, não para de orar, porque tem algum anjo brigando por mim, por você, para entregar para mim e para você o que Deus já mandou entregar. Só que o diabo, ele vai tentar impedir, irmãos. Isso se chama guerra. Ele cria barreiras. Olha um texto que, deixa eu ver se está aqui. Ah, está aqui. Abra aí sua Bíblia comigo. Lucas 13, 10 e 17. Isso daqui também eu quero que você pense. Eu estou falando de como o diabo trabalha. Tem gente que a gente olha e fala que está doente, mas não está doente, está endemoniado. Tem um homem que está aí traindo a esposa, a gente fala que é safado. Não é safado, está endemoniado. Tem homem que não respeita a esposa, está endemoniado. Tem mulher que não respeita o marido, está endemoniado. Aí você fala, mas não é possível. É possível. Tem gente que está com problema, não, isso aqui é de nascença, não, é demônio. Abre a sua Bíblia. Lucas capítulo 13, perdão. Lucas capítulo 13, do versículo 10 em diante. Vamos ler? Olha como o diabo age, irmãos. Ele traz até doenças. O diabo fica, não para. Olha o que está dizendo o texto aí. Quem achou, diga amém. Lucas 13, 10. E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito. Bonitinha. Tinha um espírito de enfermidade. Havia já quantos anos? 18 anos. E andava curvada e não podia se endireitar de modo algum. Pensa, 18 anos andando assim, ó. Tinha acostumado já. Quem ia falar, a irmã Corcunda está chegando. É isso que eu tenho orado. Eu não sei se você, mas é isso que eu falo, minha esposa está cansada de me ouvir. Nós não estamos servindo ao mesmo Jesus. Aí ele chegou. Você entendeu? Aí ele olha a mulher. E os religiosos infelizes, como sempre, vai curar no sábado? Vai curar no sábado? Aí Jesus olha para ele e fala, ela é filha de Abraão. Não é justo curar minha filha? Que está sofrendo há 18 anos com um demônio que estava nela? Escute. Não pare de orar. Não brinque na guerra. Tem coisa que Satanás vai tentar parar. E às vezes ele vem com enfermidade. Às vezes ele vem com mal. Mas se você chamar Jesus, porque Jesus sabe tudo.
Uma mulher que há 18 anos andava encurvada. Eu fico pensando, às vezes, porque se você vai no médico aqui, quem quiser vai num ortopedista e fala, ó, tem um parente meu lá em casa que está andando assim faz 18 anos. Tem como pôr a coluna dele de volta no lugar? Falar, tem não. Não dá não, porque o membro já... Eu esqueço as palavras em português. Obrigado. Porque o membro já atrofiou. Minha sogra tinha um problema que um dos braços, o médico disse, não, o nervo já morreu. Não tem mais o que fazer, está atrofiado. Só faz a fisioterapia para que não fique duro. Só para isso, mas não mexe. Se vai no aí Jesus chega, irmãos, é na hora. Por isso que eu peço para você. Nós estamos aqui falando de uma batalha espiritual. Tem gente desviada nessa cidade que você pode chamar ele de safado, mas ele está endemoniado. Tem gente pisando na bola com você, mas é porque é um demônio. Tem gente até doente toda a vida, mas é um demônio. Essa mulher estava onde? Essa mulher estava onde? Vou ler de novo para você, porque você talvez não entendeu. Na época, a igreja se chamava, para você entender, sinagoga, ok? E ensinava no sábado numa sinagoga. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia 18 anos, e andava encurvada e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou a si e disse, mulher, estás livre da tua enfermidade. Estava na igreja, 18 anos. É por isso que a gente tem que começar aqui, orar ao Senhor. Não é para ficar fazendo esse espetáculo que faz algumas igrejas aí. Quem é você? Eu sou demônio. Vai para lá, demônio. Não precisa falar com a gente não, só vai embora. Nós não precisamos ouvir demônio, mas nós temos que começar a orar assim, Senhor, se entrar alguém aqui naquela porta, endemoniado, em nome de Jesus, o Filho de Deus, vai embora, Satanás. Se entrar enfermo, ser curado. Mas nós temos que entender. Os homens vão para a guerra aqui, ó. Estão morrendo aí um monte, não estão? Tudo lá, vestido. Não tá calor, tem que pôr aquela roupa. Tem que se proteger. A gente está numa guerra e não se protege. A gente está numa guerra e não usa o que Deus deu para nós. Ficamos como os homens do mundo, queremos ficar igual. Nós não somos iguais. Você está numa guerra, presta atenção. Você está alistado no soldado. Você tem poder quando orar e o demônio ir embora. Lá na sua casa, no seu trabalho. Mas o pastor, o senhor não está aqui. Mas Deus está lá. O Espírito Santo está lá. E você tem autoridade não dada por mim, mas dada por aquele que morreu numa cruz, ressuscitou, está vivo, e disse que em qualquer lugar do mundo, aonde alguém chegar e falar diante do Pai com fé, em nome de Jesus, se abre uma porta e vem a resposta. Mas é preciso crer, é preciso saber que o diabo vai tentar nos enganar. Sabe por que a obra missionária às vezes não cresce? Porque o diabo fica trabalhando e a gente não vigia. Abra sua Bíblia aí. 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 18, vamos ler? Primeira carta de Paulo aos irmãos de Tessalônica, capítulo de número 2. Acho que tirou da minha Bíblia. Achei. Quem achou aí? O verso de número 18 diz o seguinte: pelo que bem quisemos escute, e outra vez ir ter convosco. Pelo menos eu, Paulo. Mas Satanás nos impediu. Às vezes, você perceba, Paulo está dizendo o seguinte: eu queria ter ido aí, várias vezes eu quis ir aí, para poder pregar, ensinar, mas faltou recurso. Aconteceu problemas. E Paulo fala o seguinte: e não foram naturais. Paulo não ignora a guerra. Paulo fala, foi o diabo. O diabo está vendo que a igreja está expandindo, tal. Ele traz um problema na cidade da crise. Ele começa a incomodar alguém. Alguém fala assim, não, em vez de ajudar a igreja, eu vou ajudar alguém. Ah não, eu vou guardar porque eu estou com medo do futuro. Tudo isso você tem que entender que o diabo vai trabalhando. Aí a pessoa que estava feliz, no outro dia chega triste. Aí um que congregava para de congregar. É o diabo agindo. Só que o diabo não se vence gritando. O diabo não se vence dizendo, não. Se vence o diabo com jejum e oração. Quantos de nós aqui jejuamos?
Quantos de nós aqui oramos? Eu não digo que eu repito, eu não digo que aquela oração de dentro do ônibus. É a oração em casa, é a oração você e Deus. Irmãos, faça um teste, irmão, todo dia de manhã, passa um tempinho com Deus. Fala com Ele mesmo, pode falar, pode ir para o parque, fica lá, que eu vou para o parque aqui. Fico ali no parque, ó, fala com Ele, Ele te responde. Eu não sei o que fazer. Dá um pouquinho, vem, faz assim, faz assim, faz assim. Eu não sei o que falar, fala isso, fala isso, fala isso. Mas o problema é que a gente não está mais jejuando, mas a gente está fazendo jejum intermitente para emagrecer. Porque quando vai jejuar pela oração, a gente só lembra que estava jejuando quando come alguma coisa, não é isso? Meu Deus, eu estava de jejum, Senhor, me perdoa, Senhor. Existe uma guerra, o diabo vai tentar matar eu e você, mas nós temos que entender o seguinte: por que a gente está falando dessas coisas que ele faz? Para a gente saber aonde ele opera. Agora que eu estou sabendo onde ele opera, eu tenho que começar a me defender aonde ele opera. Ele se disfarça, ele quer roubar a palavra. Quando eu escutar a mensagem no culto, eu vou embora e chegar em casa antes de dormir, eu vou lembrar do que falou no culto. Porque eu até brinco esses dias. Será que se eu pregar domingo e pregar no outro domingo a mesma coisa, todo mundo lembra que eu peguei a mesma coisa? Talvez algum fale assim: olha, que essa palavra de hoje foi boa, hein? Aí alguém, foi igual da semana passada. Nós precisamos ficar atentos, irmãos. Guarde a palavra no seu coração. Porque o diabo ele vai tentar de todas as formas nos pegar. Outra coisa que o diabo faz, você que está aqui. Quem não perdoa, o diabo atormenta. Abra sua Bíblia comigo. Mateus capítulo 18, versículo de número 23. Se você tem que perdoar alguém, hoje é o dia. Eu vou ler só Mateus capítulo 18. Vamos ler do 28 mesmo. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia sem dinheiro, e lançando mão dele, sufocava e dizendo: paga-me o que deves. Então o seu companheiro, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes encerrá-lo na prisão, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo mau, perdoei-te toda aquela dívida, por que me suplicaste? Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando-se o seu senhor, o entregou aos atormentadores, até que pagasse toda a dívida. Todo mundo sabe dessa passagem. Eu devo 1 bilhão, choro, sou perdoado. Alguém me deve 1 euro, chora e eu não perdoo. Aí diz o texto: já que você não perdoou, agora você vai ser atormentado. Tem gente, irmãos, que vai ter muito pesadelo. Tem gente que vive triste, olha, é porque dentro do coração tem raiva de alguém. Gente que tem, sabe como você sabe que você tem raiva? Você não suporta. Não é que Deus não dá loucura na gente, irmãos. Você vai lembrar todo o mal que te fizeram. E você não vai ser um falso de dizer: oh, eu não me lembro. Não, me lembro. Mas assim como Ele me perdoou, eu perdoei. Porque se Deus não tivesse aplicado em nós aqui misericórdia, ninguém estava aqui. Então hoje, libere esse perdão. Existe um irmão nosso aqui que ele me disse uma vez uma coisa que eu guardei. Ele falou: esse negócio de não perdoar é ruim, porque a gente deita na cama e o infeliz deita com a gente. Eu falei: olha aí, é verdade. Tipo assim, você está com raiva do irmão, você vai para casa com raiva, você deita na cama com raiva, ele está lá na cama com você, e ele está tranquilo em algum lugar jantando, passeando. Por isso a Bíblia diz: perdoa. E por que eu devo perdoar, pastor? Porque se você não perdoar, o Senhor Jesus não te perdoa. Então o diabo tem liberdade para te atormentar quando você não perdoa. E perdoar não é fingir, não é ficar aceitando o erro. Entenda o que a gente está falando. Perdoar é você deixar. Siga o seu caminho, que eu vou seguir o meu. Aprenda isso em nome de Jesus. Outra coisa que o diabo faz de forma muito clara:
Vamos ler aí 2 Coríntios 11. Eu acho que eu já li, mas vamos ler de novo. 2 Coríntios capítulo 11. Eu quero ler o versículo 14 e 15. Vamos ler? Às vezes a gente pensa que aonde tem barulho tem Deus, né, irmãos? Às vezes a gente pensa que só o barulho, só o efeito, só as guitarras. Olha o que diz aí o texto. Quem achou, diga amém. E não é maravilha, porque o próprio Satanás, ele se transfigura em quê, irmãos? Anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transformam em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Perceba, o diabo é capaz de se transformar em um anjo de luz para enganar você. E aí aonde entra aqui? Discernimento de espírito. Um dos dons espirituais disponíveis para nós. Mas a gente quer qual? O língua estranha, porque todo mundo me vê, né? A gente quer, e sendo que esse dom é um dos mais importantes. Começou a falar em língua, você já olha assim e fala assim, misericórdia, Senhor, repreende. Por quê? Isso não é língua estranha. E tem muita gente brincando. Tem gente que não sabe o que é uma língua estranha. Ele aprendeu badabá e fica falando badabá. Sabe uma coisa que eu sempre medito? Falar em língua estranha quer dizer que o Espírito Santo está falando com o seu espírito. Quer dizer que eu não tenho como dar uma rajada, que nem muitos falam. Dê uma rajada de língua estranha. Aí o cara chega aqui, está aqui, dá uma rajada de língua estranha aqui e volta para cá contar piada. É possível sentir o Espírito Santo falar no meu espírito e voltar para essa realidade? Por isso que a gente tem que tomar atenção, que o diabo engana. Outra coisa que o diabo faz, eu vou dar tempo de acabar? Vai. Porque semana que vem eu quero começar os benefícios de cada parte da armadura. 1 Pedro capítulo 5, verso 8. Olha isso aí, irmãos. Olha esse texto. O diabo tenta nos deixar com medo. Eu já falei aqui para a gente não ter medo do diabo, né? Porque olha o que diz o texto aí. Sede sóbrios e vigiai. Porque o diabo, vosso adversário, ele anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O 9 diz o seguinte: o qual resistir firme na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem em vossos irmãos no mundo todo. Não é só você. Esses dias uma pessoa, esses dias não, faz um tempo. Eu acho que eu sou perseguido porque eu tenho um chamado. Irmãos, tem que ouvir cada coisa, né? Eu falei, não, meu filho, todo mundo é perseguido. Não é porque você tem um chamado, não, mas porque o diabo não é não. É porque ele está fazendo isso em todo mundo, botando medo, pressão, para você desistir. Mas hoje você tem que sair daqui disposto a entender o seguinte: aprendi hoje que eu não preciso ter medo, eu tenho que resistir. Ignora. Ô pastor, eu tive um sonho que o diabo queria matar você. Amém, meu irmão, vamos orar. Mas eu já estou sabendo isso aí faz um tempo. Você está entendendo? Eu não digo que você não deve ficar atento, mas você não deve ficar com medo. Sonhei que o senhor morria. Teve várias pessoas sonhando morrendo aí, cuidado, hein? O senhor morreu. Amém. Não brinque. Se alguém sonhou, é Deus falando para você ficar mais atento. Mas não deve se assustar, porque todo aquele que está em Cristo, o diabo quer matar, roubar, matar e destruir. Fica do lado de quem veio te buscar, que veio te dar vida, e veio te dar vida em abundância. Hoje você tem que ir embora falando, ei, espera um pouquinho, eu já sei como é que ele faz. E sabe aonde o diabo está mais atacando hoje? Aqui, ó. Abra sua Bíblia comigo aí. 2 Coríntios, capítulo número 4, verso 4. Paulo dizia para aqueles irmãos que o diabo, ele tem cegado o entendimento. Olha lá. Os quais o Deus desse século cegou os olhos? Não. Cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O diabo está atacando, irmãos, aqui, ó. E como ele consegue ter acesso aqui? Celular, televisão. É muito TikTok, é muito stories,
É muito status para ver, né? O dia todo vendo status. Esses dias eu até parei de pôr status. Porque eu colocava e depois ficava vendo quem viu. E como é muita gente que vê, eu vi que eu estava perdendo tempo. Aí eu ficava aqui vendo quem viu e falava, essa pessoa existe. Essa pessoa há quanto tempo? E aí ficava vendo. Eu falei, tô perdendo. Eu falei, vou ficar uns dias sem pôr. Mas aí um monte de gente, cadê o status? Cadê o status? Por que não está colocando mais status? Cadê o status? Me bloqueou, um monte de gente me ligou. Está bloqueado? Está bloqueado. Eu falei, não, gente, só não coloquei. Não, mas eu não estou vendo mais seu status. Eu falei, tá bom, desbloqueei. Hoje está lá, cheio de. Pode lá, está cheio de coisa lá. Mas a gente tem que ficar atento. Porque o diabo está vendo o que você está vendo. E a pesquisa vai dizer o que você está pensando. Se eu pesquisei sobre morte, como morrer? Espera aí, então a pessoa está querendo morrer. É preciso hoje você abrir o coração. E uma das ferramentas do diabo é o que Paulo já tinha dito a Timóteo. Vamos ler o último versículo dessa noite? 1 Timóteo 4:1. Se você se identificar com esse texto, que ele foi escrito hoje de manhã, eu acho, parece. Olha o que diz lá. 1 Timóteo capítulo 4, verso 1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Oremos ao Senhor, irmãos. Temos uma guerra e não vamos vencer ela sozinhos. Nós sozinhos não temos como vencer. E você já sabe como o diabo trabalha. Agora eu espero que você chegue em casa, vai ter lá na internet, você pega, anota em casa e vê aonde você pode pegar. Espera aí, ele vai querer roubar a palavra que eu ouvi. Toda vez que eu ouvir a palavra, guarda ela. Compre um caderninho, compre uma canetinha, compre um lápis. Quando ler sua Bíblia, escreva o que você está lendo, medite, reflita, não se sinta nem melhor nem pior. Saiba que você é você, ele já sabia que você era você, ele te ama você como você é, e ele quer transformar você para você ser o que ele quer que você seja. Tem gente que se sente demais e tem irmãos se sentindo triste. Mas eu não consigo. Irmãos, pela graça sois salvos, se lembre disso. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor.